Olá, amigos! Estamos trazendo para nossa conversa as novidades da ECD 2019. E a Decision IT, nessa proposição de discussão, traz conosco hoje o nosso colega Ronaldo Petri Zanota, que tem grande participação nos nossos projetos de ECD, de ECF e de controle de RPJ nos nossos projetos e vários clientes. Então, o Ronaldo é uma pessoa experiente, contador, CRC do Rio Grande do Sul, Ronaldo? Sim, sim. Ah, então tá bem. Então, o Ronaldo tem CRC aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos falando aqui da sede da empresa, da Decision IT, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui muito bem descontraído sobre as novidades da ECD 2019, considerando que nós vamos fazer essa entrega. Qual é o prazo mesmo, Ronaldo? O prazo comum, né, a todos é 31 de maio do ano seguinte, com algumas particularidades em caso de eventos especiais, né? Que se o evento especial ocorre de janeiro a abril, a entrega permanece em 31 de maio, e se o evento ocorrer de maio até dezembro, a entrega é o último dia útil do mês subsequente. O mês subsequente. Isso aí. Também aqueles casos especiais, aqueles casos de fusão, cisão, extinção, incorporação e tudo mais, né? Tá bem, então nós estamos falando da ECD 2019, portanto estamos falando das peças contábeis de 2018, né? Ou então de eventos que tenham ocorrido já em 2019, cujo prazo fica então para o mesmo prazo comum de todas, né? O prazo geral. Se ocorreu algum evento de janeiro a abril, o prazo é maio agora de 2019. 2019, muito bem. Então aquele pessoal que fez balanço de encerramento em janeiro, porque deixou virar, e aí vai ter que fazer a ECD de 2018 e vai ter que fazer a ECD de janeiro, por hipótese, porque um mês já teve contabilidade em 2019, então vai ter que entregar 2 livros. Duas escriturações, na verdade. Para quem entrega o ano calendário diferente do ano fiscal, é isso? Não, mas pode ser esse também, mas também pode ser aquele caso que a empresa, ao invés de ser encerrada em 31 de dezembro de 18, foi encerrada em 31 de janeiro de 19. Então, só ilustrando, podia ser 28 de fevereiro e tal. Então, 28 de fevereiro, 31 de janeiro, 31 de março e tal, vai entregar no período normal, né? Porque são aqueles meses iniciais do ano que utilizam a mesma, né? Que esse ano é o Layout 7, é isso? É Layout 7. Tá. Versão 7 do Layout e do validador. Versão 7 do Layout. Essa versão 7 do Layout, Ronaldo, tem algumas questões aí, assim, especialmente lá na questão das demonstrações, pelo que eu lembro. Isso. O Layout, então, ele promoveu algumas alterações, principalmente lá no J100, no balanço patrimonial, e J150, que é a demonstração do resultado, alterando a forma de montagem do registro no arquivo, né? Onde ele vai obedecer o indicador lá de analítico e totalizador, e um campo novo que na verdade a gente utiliza como sistemicamente para montar o registro é o aglutinador superior. Como se fosse a conta superior do plano. Isso. Bem semelhante a um plano contábil, né? Então tu vai informar que aquele totalizador é um totalizador analítico e ele o totalizador superior dele tem que ser informado nessa linha para que a Receita depois consiga montar essa demonstração contábil, né, de uma forma estruturada, da mesma forma como ela foi escriturada na obrigação. Tá. Sabe o que eu estou pensando? Isso pode ter a ver também com a central de balanço, porque na medida em que o projeto da central de balanços venha a ser recolocado na agenda, né, que é uma funcionalidade importante que a gente vai ter aí para a sociedade, né, que é a publicação na central de balanços de forma eletrônica, né? Então, a divulgação do balanço, estar disponível o balanço das companhias, né, para a sociedade, isso talvez, essa relação
da forma como a demonstração é feita, é possível que tenha... Tem ligação direta, né? Porque como é que a Receita vai conseguir demonstrar ou publicar uma demonstração sem que ela consiga estruturá-la de forma correta, né? Uhum, muito bem. Ronaldo, tem uma outra novidade aí nessa ECD 2019, que é aquele lá, o tipo de lançamento... Como é que é o lançamento? Lançamento X. Lançamento X, exatamente. Esse lançamento X aí veio para complicar ou para simplificar? Olha, primeiro, né, o que é o tal do lançamento tipo X? Que, na verdade, são os lançamentos extemporâneos. Eu imagino que eles vêm para ajudar. Por quê? Tu imagina que agora, né, o prazo para retificação de uma ECD está limitado à entrega da ECD do ano seguinte. Então, se a companhia... Peraí, vamos, esse ponto é um ponto importante, geralmente da discussão aí nos fóruns, é pergunta recorrente no blog mauronegruni.com.br, que eu vou fazer o pessoal chama de retificação, inclusive, né? E é substituição, mas eu vou fazer a substituição da ECD, eu tenho até o exercício seguinte para poder fazer. Até a entrega do exercício seguinte. Tá, então eu tenho um pouco mais de um ano para fazer isso em geral, certo? Quando eu entregar, agora quando eu entrego 2019, eu só posso retificar a 2018, a 2017 eu não posso mais. No caso, nós temos então até 31 de maio, que é o prazo para a entrega da ECD de 2018, até 31 de maio eu posso retificar a ECD de 17. Entreguei a de 18, eu já não posso mais retificar a de 17. Substituir a de 17. Substituir. Ou seja, eu só posso já ia cair de novo também nessa aí da retificação. Eu só posso substituir a última entrega. Então, a última entrega. Quando eu entrego a próxima... É como se fechasse o período lá. Como se fechasse o período. Virou a página e acabou. E aí os lançamentos X vêm para fazer correções naqueles movimentos já entregues. É isso? Exatamente. Então, como uma forma de proporcionar ao contribuinte, né, às companhias, a correção de movimentos anteriores à entrega, né, o fechamento, esse que a gente está chamando de fechamento de período. Então, a Receita estabeleceu os lançamentos do tipo X. Então, eu acredito que isso, nesse primeiro momento, como as companhias ainda não estavam acostumadas com ele, provavelmente ainda nessa primeira entrega talvez ainda não ocorra. Mas acredito que com o tempo isso vai se tornar comum, né? Porque, importante, tá? Uma ressalva em relação aos lançamentos do tipo X, eles só são permitidos em contas patrimoniais. As contas de resultado, uma vez encerradas, não se permite mais lançamentos do tipo X em contas de resultado, apenas as contas patrimoniais. Se há alguma alteração que envolve a apuração do resultado, deve ser lançada no patrimônio líquido. Tá bem. E aí, com certeza, com efeitos lá na ECF, porque aí a apuração do tributo muito provavelmente seria impactada. Não dá para garantir, mas muito provavelmente seria impactada. Dependendo do tipo de operação, do que ficou. Bom, mas isso então tem um alinhamento com aquilo que foi colocado já em norma contábil de não permitir fazer a substituição de livro, não fazer reabertura de períodos para trás, né? Sim. Porque uma vez assentada a escrituração, hoje se fosse na junta comercial, como não precisa mais, porque a gente entregando o SPED contábil, né, ECD, a gente já está autenticando o livro, né, ou seja, já é uma escrituração com autenticação automática, né. Na verdade, o que acontece é que esses lançamentos vão permitir ajustar períodos anteriores no período atual. Então, aqueles casos em que a gente dizia que o passado a Deus pertence, na verdade é um pouquinho diferente, porque na verdade eu tenho que corrigir no presente. Não é que eu não vou mais corrigir. E não vou mais ter a opção de, entre aspas, retificar o livro. E ainda tem que identificar que aquele lançamento fez isso. Então tá bom, né? Então o cuidado também é muito importante. Sim, além do indicador de tipo de lançamento,
A outra informação relevante e importante nesse tipo de lançamento é a data a que ele se refere. Então, eu posso estar retificando 2, 3 anos atrás, então eu tenho que informar, porque é evidente que esse lançamento ele vai ter um reflexo na contabilidade atual, vai impactar em saldos e demonstrações, mas... se for procurar o lastro dele, não está nesse período, está num período lá atrás. Isso, então, e a Receita vai conseguir rastrear essa alteração com base nessa data, que é a data do efetivo impacto no balanço. Não só a Receita, né? Porque todos os outros órgãos de auditoria, sim, todas as... Enfim, né? Porque às vezes é até fruto de auditoria. Não, exatamente. Foi pegar lá atrás, né? Foi fazer uma conciliação de estoque, sei lá, qualquer coisa desse tipo, e se deparou com uma situação... Estou pensando numa conta patrimonial que seria mais tranquilo, né? Então, aquele bem já devia ter sido baixado, aquele ativo não existe mais, enfim, qualquer coisa desse tipo, e estava contabilizado como se estivesse, né? Uma reavaliação, seja lá o que for. Então, vem na contabilidade atual, faz o lançamento da contabilidade atual com reflexos desde o período passado. Isso. Bom, aí a pergunta que fica é claro que o próprio fisco tem interesse nessa informação, mas os próprios institutos de auditoria, né, as instituições de auditoria também vão ter um papel importante em relação a esse tipo de situação, né? Porque... Sim, é provável que a partir de agora, né, nos próprios laudos de auditoria, eles já indiquem, como indicavam antes, substitui a ECD, altera a ECD, abre o período e retifica as demonstrações. É provável que agora as empresas de auditoria vão ter que, por causa dessa novidade, vão ter que mudar a sua forma de orientar as empresas, passando a utilizar o lançamento tipo X. Né? Além disso, ainda auditar se aquela informação do lançamento extemporâneo tem lastro efetivamente isso. Naquela contabilidade que se está dizendo que agora tem em relação ao período eventualmente anterior, né? A própria empresa, né, a própria contabilidade da empresa já pode identificar um lançamento tipo X e fazê-lo. Né? Uhum. Então, é provável que as empresas de auditorias também vão ter que estar uma atenção nesse tipo de lançamento também. E aí a gente pode pensar em auditorias, cruzamento de informação em software, né? Porque aí, assim, eu tenho um lançamento tipo X numa determinada conta, é da época, e aí a gente pode, via sistema, ir lá e descobrir se aquele lançamento equivale. Por exemplo, eu estou zerando uma conta e o saldo daquela conta que eu estou fazendo lançamento X é maior do que o saldo da origem, por exemplo, né? Então, não teria lastro para poder fazer esse lançamento. Com certeza. Além de outros documentos que poderiam lastrear. Softwares que possuem regras de validação, né, desse tipo, né, vão auxiliar as companhias no controle, né, e na correta escrituração. Né. Então, se a gente tem uma apuração eventualmente de custo do estoque lá, por exemplo, a gente poderia... Tinha um erro lá qualquer e aquele saldo lá ficou incorreto, porque tinha uma falha no sistema, na sistemática, na parametrização, sei lá qual é a origem, está contabilizando a conta errada, não importa, mas o que importa é que houve um equívoco lá na contabilidade de 2017. Eu quero corrigir agora, não vou conseguir mais alterar a contabilidade de 2017, eu vou fazer o lançamento X na contabilidade de 2019. Isso aí. Né? Reportando que aquele efeito é desde 2017, portanto vai afetar 2018 e até 2019. Exatamente, e aí entra a questão do software estar preparado, né? Usando esse teu exemplo do custo, o lançamento tipo X eu vou fazer hoje, mas esse lançamento ele não pode afetar a apuração do custo do resultado de agora. Né? Ele até pode, né? Se ele for histórico, se o bem tiver ainda em estoque, né? Mas... Vamos imaginar um bem que eu comprei lá em 2017, uma única peça, um único bem, e ele foi valorado de forma equivocada. Né? E esse bem não foi vendido. Então ele não foi levado ao CMV nem em 2017, nem em 2018. Mas ele afeta 2019 porque ao fazer a retificação, ao identificar e fazer o lançamento tipo X em 2019, agregando ou suprimindo o custo, eu vou levar para o CMV o valor ajustado. Agora, né? Então, assim, ele até pode também afetar o resultado agora, pode afetar patrimônio agora, enfim, né? Não, é verdade. Então, assim,
é mais complexo do que a gente simplesmente pensar que é um lançamento solto neste ano que corrige períodos anteriores. Tem que avaliar todo o reflexo disso. Né? Então, o sistema, de alguma forma, ele tem que estar preparado para receber, não só receber, mas lidar com ele. Uhum. Que acho que aí acho que é a grande dificuldade, né? Que é, em alguns momentos tu considera, em outros momentos não, enfim. Então, essa é uma dificuldade para os sistemas, né? Para os sistemas, para as pessoas que estudam, né, dentro das empresas a forma e definem os processos contábeis, vão ter esse desafio pela frente, porque afinal de contas é algo mais complexo do que a gente tem visto. Inclusive, como tu disse antes, mas não pode ser conta de resultado, mas até pode afetar contas de resultado, né? Nesse teu exemplo, afetaria, né? Porque em algum momento ele iria para custo, para CMV. Né? E ele poderia ter, e no meu exemplo, não foi vendido em 2017, 2018, mas poderia ter sido vendido em 2017, por exemplo. E aí o resultado, porque o CMV não sensibilizou com custo maior ou com custo menor, e o resultado ficou afetado, né? Aí nós estamos avançando um pouquinho. Que aí o reflexo estaria lá na SF. Perfeito. Eu digo assim, este efeito existe. Ele só não é reconhecido na ECD. Isso. Então o CMV da ECD não vai mudar? Provavelmente, né? Porque eu não posso mudar só as contas patrimoniais. Então se o meu custo subiu, se o meu custo desceu, o lançamento vai ser feito, mas o seu efeito teria que ser contra patrimônio líquido. É isso? Exatamente. E lá na ECF é que eu vou ter que fazer os ajustes para poder retributar, seja para mais ou para menos. Exatamente. Gerando um novo resultado. Exatamente. É isso? Isso aí. Nossa Senhora. Até eu consegui entender, gente. Então, depois de uma boa explicação, falando há muitos minutos sobre esse assunto, aí a gente consegue entender. Ronaldo, o que mais que tu lembra assim, que vem como os efeitos aí, não falando de ECF, porque de ECF nós vamos fazer um outro momento, né? Mas de ECD, o que mais a gente tem aí? Tem um PVA novo só para esse ano, de 2019. Sim. Precisa ter, né? Porque mudou o layout, né? O layout 7. Sim, para que as empresas, então, a partir desse ano, tenham que utilizar, seja para entrega normal ou em caso de algum evento especial, tem que, a partir deste ano de 2019, tem que utilizar a versão nova do PVA. Beleza. E me diz uma coisa, e vamos dar umas dicas então para o pessoal, porque nós já estamos quase sobre o horário aí, então vamos dar umas dicas para o pessoal aí. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui na empresa, aqui na Decision IT, é que a gente não deve entregar a ECD sem pelo menos dar uma olhada na ECF, não é isso? Isso continua valendo? Isso vai continuar valendo para 2019? A nossa meta, né, como Decision, né, nos nossos clientes de alguma forma, internalizar, fazer com que os clientes incorporem o fechamento contábil, que eu ter a ECD pronta mensalmente, a apuração do tributo que a gente faz no modo de RPJ, também... No controle de RPJ do próprio Decision Dispatch. Isso mesmo. Dentro do próprio Decision Dispatch a gente faz o cálculo, já preenchendo todas as informações necessárias para a ECF e já proporciona que ela vá mensalmente mantendo a sua escrituração contábil e fiscal em dia. Contábil e fiscal, tu diz dos diretos, do IRPJ, CSL. Isso. E a dica que a gente sempre dá para os clientes é, antes de entregar a ECF, coloca a ECD lá para dentro. Ou seja, vê se tu preencheu corretamente. Antes de entregar a ECD, então, coloca ele na ECF. Isso, coloca na ECF, valida, dá uma olhadinha para ver se o validador lá vai engolir tudo que tu colocou lá dentro. Vai engolir e vai dar resultados que a gente espera, né? Outra dica formação de saldo, centro de custo e tudo mais. Outra dica que a gente sempre dá, embora não seja obrigatório, procura, vai facilitar a tua vida. Procura enviar o plano referencial com DEPAR atualizadinho, contas, verificar a questão da validade das contas. Mas atualizado nas duas pontas. O teu plano atualizado com o plano de referencial atualizado. Isso. Então, assim, relação, inclusive. A dica é entregar na ECD, embora não seja obrigatório, o plano referencial. Que vai facilitar a tua vida.
Sim, vai facilitar bastante depois na hora da ECF. Bom, a gente acaba fazendo, né, no Decision Sped uma série de regras que batem com a contabilidade. Então, no fundo, quando a gente está aplicando regras de validação, eu me lembro uma característica que eu sempre uso nas palestras e nas demonstrações, nos clientes e tudo mais, aquela que vai lá e verifica no final do mês se tem produção em andamento e verifica se tem ordem de produção aberta lá no bloco K, né? Então, esse tipo de situação, ela só é possível se eu tiver a contabilidade, né? Se eu não faço a contabilidade... É um exemplo bobo, mas assim, é uma das que eu me lembro. Na verdade, assim, são várias formas, são várias regras que a gente pode utilizar, desde que a carga ocorra, né? A carga que eu digo, o movimento de saldos e lançamentos sejam feitos mensalmente dentro do software, né? Essa regra que tu mencionaste, tem regras que validam a questão de PIS e COFINS, a questão do custo, a própria composição do custo lá dos registros da ECF, né? Antecipando um pouquinho. Então, é importante trazer a contabilidade todo mês, a contabilidade, né? E a gente já... Tu antecipa problema, né? Então, se tu traz a contabilidade, tu roda a validação, tu já vai ver, foi criada uma conta nova, essa conta não tem DEPAR. Então, tu vai ali e faz o DEPAR. Não espera para... Tem um lançamento qualquer lá que está... Um saldo que não está batendo, né? Alguma coisa assim. Então, o fundamental é que a gente faça esse fechamento mensal. Ao invés de programar um ano inteiro... Isso. Programa, né? Faz um pouco, né? Faz um 12avos todo mês, né? E até porque, às vezes, o problema que tu identifica em janeiro, ele acaba, se tu não olhou lá em janeiro, ele vai se refletir ao longo de todo o ano, e aí é mais trabalho. Né? Sim, é mais trabalho com menos tempo para resolver, né? E para quem tem o nosso controle de RPJ integrado dentro do próprio Decision Sped, já também ele pressupõe que tu vai trazer a contabilidade e fazer o cálculo do tributo de forma automática, né? Então, e já guardar os dados para a própria ECF. É essa a lógica, né? É essa a lógica. Ele aproveita a movimentação contábil, ou seja, ele parte da movimentação contábil, gera as tuas adições e exclusões conforme a parametrização e te apura. Ainda ele te possibilita, um exemplo, né? Ele te possibilita para quem faz cálculo mensal, isso é show de bola. Show de bola. E ele, além disso, ele tem uma vantagem interessante, é que ele possibilita que tu faça, no caso de uma apuração anual, em que tu recolhe por estimativa, que tu faça, seja a estimativa da receita, ou seja a estimativa do balanço. Ou seja, ele te dá a opção, ou tu recolhe pela receita bruta ou a estimativa do balancete. Né? Ele já guarda essa informação para depois informar na ECF, porque lá na ECF eu tenho que informar. E ele parte da própria ECD. Ou seja, se eu fizer tudo assim, num roteiro de céu de brigadeiro, o meu trabalho vai ser menor, no final das contas. Né? Eu consigo automatizar. Essa é a nossa meta nos clientes, né? Levá-los a fazer sempre esse fechamento mensal, com a justificativa de que virado o ano lá, né? Fechou o balanço, tu já está com a tua ECD, tua ECF praticamente bem encaminhado. Vai ficar pouquinha coisa para fazer depois. Nada de correria, deixar para a última hora, às 23h50 e pouco, né? Não, já entrega já com... Já pode entregar antes, já pode inclusive programar a ECF antes de entregar a ECD, porque tu consegue fazer isso. Sim. Os dados já estão disponíveis, né? Então... assim, hoje as empresas em que a gente trabalha, o fechamento em tese é no segundo, terceiro, quarto dia útil. Então... dá tempo de... Imagina que a gente está ali no início de janeiro e aí então, tu fecha teu balanço no final de janeiro, na pior das hipóteses, fechou teu balanço no final de janeiro. Em fevereiro tu já está com a tua ECD e ECF... A ECD pronta e a ECF bem encaminhada. Bem encaminhada. Né? Até porque as regras de validação já validaram o movimento do ano inteiro, tu já foi guardando o cálculo do IR mensal. Né? Então já fica, né, muito bem já guardados os dados para a gente poder fazer a entrega da ECD. Isso. Ronaldo, foi um grande prazer esse nosso bate-papo. Eu acho que também para a nossa plateia, para os nossos ouvintes e os nossos espectadores que estão lá do outro lado, acho que devem ter gostado das nossas dicas, devem ter apreciado a
o nosso bate-papo aqui. Quero te agradecer muito pelo tempo, né, de tirar da área de consultoria para vir para cá. Estamos à disposição. Para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Mas eu achei também importante, a Decision também acha importante, que a gente possa tratar desses assuntos de forma organizada e de forma prévia, né? Então, é bastante importante que a gente tenha em mente que é possível integrar ECD, ECF, controle de RPJ mensalmente para a gente poder usufruir de processos estabelecidos dentro do próprio sistema e, portanto, ter um volume de trabalho muito menor na hora de entregar as obrigações, né, Ronaldo? É a nossa bandeira. É a nossa bandeira, né? É o nosso discurso, é para isso que a gente trabalha diuturnamente aqui na Decision, que é para melhorar os processos, né? Então, os processos dos nossos clientes, os nossos processos e os processos dos nossos clientes. Então, a gente tenta colocar inteligência no software para poder fazer esta entrega de forma mais segura, mais rápida e economicamente mais viável. Não é isso, Ronaldo? Isso aí. Tá joia, cara. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Amigos, estaremos novamente conversando com vocês sobre ECF logo ali adiante, tá? Para quem tem interesse em conversar mais sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, aqui embaixo tem um formulário que você está vendo aqui nessa página, e você preenchendo esse formulário, você receberá informações complementares das nossas ofertas de serviços e produtos para melhoria do ambiente tributário corporativo, ambiente tributário e contábil corporativo. Um abraço a todos e até a próxima!